Boa noite aos queridos irmãos, queridos amigos que estão em mais uma terça adoração live. Estamos iniciando esse mês de outubro. E o mês de outubro é um mês especial para a terça adoração. Ao longo de vários anos nós comemoramos o aniversário da terça adoração. Essa reunião de toda terça-feira acontece e comemoramos agora esse mês 27 anos de existência. Então nós temos já, essa reunião já existe há 27 anos e por isso esse ano, de uma forma bem especial, diferente, atípica, nós vamos comemorar assim mesmo o aniversário da nossa terça adoração, agradecendo ao nosso Deus por esses momentos todos ao longo de tanto tempo, 27 anos, não são 27 dias, não são 27 meses, 27 anos de existência dessa reunião. E esse ano nós sempre fazemos todo ano, fazemos reuniões especiais lá na igreja e tudo mais. Esse ano, devido à pandemia, devido a essa situação, nós estaremos aqui virtualmente comemorando o aniversário da reunião, cada semana com um tema especial, um tema específico, como sempre fazemos. Hoje, por exemplo, no dia 6, na primeira reunião, nós teremos uma terça confiança. E o tema de hoje diz assim: que tipo de cristão você é? Então esse é o tema e essa é a pergunta que nós vamos fazer. Nós vamos refletir sobre as respostas nessa noite. Pedimos que você participe, você clique aí, dê o like aí, clique, curta aí o Facebook com a nossa live. Você coloca nos comentários aí o seu pedido de oração, motivo de gratidão ao nosso Deus. Vai colocando aí, porque nós precisamos disso, precisamos desse envolvimento, porque isso aí, toda vez que a gente envolve bastante as pessoas com a participação, nós temos uma boa repercussão ali pelo Facebook. Então nós estamos precisando da sua participação. Então vamos orar nesse momento, logo após estaremos louvando o nosso Deus com alguns louvores que separamos aqui, mas primeiro nós vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe e fale os nossos corações. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite estarmos mais uma vez aqui nessa live da terça adoração, já no mês de outubro, em que comemoramos 27 anos de existência dessa reunião. Algo que sempre com o objetivo de adorar o teu santo nome, por isso tem esse nome, terça adoração, com o objetivo de louvar, orar e refletir sobre a palavra do Senhor. Então nós ficamos, Senhor Deus, alegres por essa data, pedimos que o Senhor abençoe a vida de todos os irmãos e amigos que estão participando conosco desse dia, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos guardando a cada momento. Fique conosco, em nome de Jesus, pedimos, oramos, amém. Nessa hora, vamos louvar então o nosso Deus, e você vai colocando seu pedido, vai curtindo e vai colocando o seu motivo de gratidão. Nós vamos fazer essa oração final, colocando tudo isso nas mãos do Senhor. Choro dura uma noite, mas a alegria
Jesus, que doce nome, só Ele pode dar tudo para nossas vidas. Como o primeiro louvor fala assim: todavia me alegrarei. É isso que devemos fazer em nossas vidas. Você continue colocando seu pedido de oração, seu motivo de gratidão, curta esse vídeo, porque isso é importante para a gente, e depois compartilhe também com outras pessoas. Tudo isso daí se ajuda, porque às vezes outra pessoa pode estar lá desligado e você está compartilhando com outra pessoa, e outra pessoa, além de saber, você está ajudando. O compartilhamento é algo importante para o envolvimento lá dos vídeos no Facebook. Então nós vamos, nesse momento, refletir, enquanto você vai colocando os seus pedidos de oração, nós iremos refletir sobre esse assunto nesse, conforme eu falei, esse mês de outubro da oração. Estamos comemorando 27 anos da Terça da Oração, e hoje teremos uma terça confiança, e o tema de hoje diz: que tipo de cristão você é? Então essa é a pergunta do dia de hoje, que nós estaremos fazendo aí para você. Nós vamos começar fazendo umas ilustrações muito interessantes, que você, certamente, todo mundo já ouviu falar. Existem algumas charges ou algumas ilustrações, nomes até engraçados, que você classifica alguns tipos de cristãos que nós temos nesse mundo. Nós temos alguns, vou citar só poucos aqui, apenas por uma ilustração inicial, e logo depois nós estaremos entrando na reflexão, assim, na reflexão baseada numa passagem bíblica que nós vamos falar daqui a pouco. Então nós temos aqui esses tipos de cristão. Tipo de cristão temos vários. Um deles é muito interessante, e eu acho que certamente alguém vai se identificar. Ou se identificar com você mesmo, de repente: eu sou parecido com esse. Ou senão você vai lembrar aquela outra pessoa: eu conheço alguém que é assim. Então você certamente vai se identificar. Mas o primeiro fala assim: é o crente, o cristão emergência. Cristão emergência, cristão SOS. O que ele faz? Ele só busca Deus em situações de emergência. Então, quando ele está ali naquela situação terrível, ele vai lá e busca a Deus. Senhor, preciso tanto do Senhor. Mas quando tem situações normais, situações que ele acha que vai dar conta, ele não quer saber da comunhão com Deus. Não é o cristão, é um cristão complicado, né? Então, um outro, cristão e-mail. Cristão e-mail. Por que é e-mail? É um cristão porque ele é meio crente, é meio salvo, é meio firme. Então ele é meio alguma coisa, sempre metade de alguma coisa. Ele não é um cristão inteiro, então é complicado. Temos esse aqui também, é o cristão Martinho da Vila. Por que é o cristão Martinho da Vila? Que é aquele que é devagarinho. Então é cristão bem devagar, complicado. E tem um outro também, isso aí existe bastante, a gente conhece, né? É o cristão macaco. O que é macaco? Porque ele vive pulando de igreja em igreja. Então ele gosta de procurar a igreja, lá na igreja tal, que ele vai encontrar alguma coisa que ele quer, ele vai para lá. Ou se não, essa igreja não tá boa não, vou para aquela outra lá, para aquela lá que é bom. Aí daqui a pouco ele está naquela outra, acontece alguma coisa lá, lá não é bom não, é bom naquela outra lá. E assim vai, fica pulando de galho em galho. Então, essa é apenas uma ilustração de como que nós temos tipos de crentes e cristãos que nós temos nesse mundo, né? Pessoas que agem de alguma forma que não deveriam, com algum problema nessa convivência cristã. Então nós temos agora, nós vamos começar a reflexão fazendo já uma outra pergunta, que diz assim: de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua vida cristã? Sua vida cristã, de 0 a 10. Será que você está ali perto do zero, perto da reprovação? Perto da reprovação? Ou você está ali como 10? Eu acho que 10
é um pouquinho demais, né? Alguém falar assim, eu sou cristão, eu sou nota 10. Você falar que cristão nota 10, aí parece que você é perfeito, você não está precisando de mudança, está precisando de melhora. É sempre assim, né? O 10 acaba inflando demais a pessoa e tem esse problema. Então, mas nós precisamos, né, estar num nível ali que sempre que a gente quer melhorar, porque se você está achando que está bom, não vai querer melhorar nada. Então, cristão é toda aquela pessoa, esse nome, né, cristão, ele veio de Cristo. Então, um pequeno Cristo, inclusive, né, são um pequeno Cristo. E quando surgiu essa expressão lá na época de Israel, na época de Jesus, eles era um nome pejorativo, inclusive, era como se fosse até um xingamento, porque falava a pessoa de cristão, é aquele cristão, menosprezava a pessoa, como temos um nome hoje em dia, né, que você tem uma pessoa, até um programa de auditório, tem uma pessoa, tem um apresentador tal, por exemplo, temos um apresentador que era Chacrinha, aí chamava as pessoas de Chacrete, porque estava ali do lado dele, estava ali participando do programa dele. Então é mais ou menos por aí que a pessoa chamava de cristão. Cristão por causa de andar com Cristo, acreditar em Cristo, mas um nome de um lado negativo. E hoje em dia você tem, num determinado momento da vida, alguns anos atrás, eu acho, talvez uns 30, 20 anos atrás, você tinha um certo respeito do cristão. Eu lembro que na minha época, o cristão era raro, né, nas escolas, e aí às vezes a pessoa até tinha aquele momento que alguém falava um palavrão perto de você, olhava para você, desculpa, porque ele é cristão. Uma época assim, hoje em dia não é mais assim, porque hoje em dia todo mundo se acha cristão, todo mundo se acha crente, e aí faz o que quer e fica por exuber. Então não existe mais isso. Mas de qualquer forma, nós somos não cristão, a pessoa que reconhecidamente crê no Senhor Jesus Cristo, por isso tem esse nome. Nós precisamos então fazer tudo isso e analisar todos os tipos de cristãos que nós temos no mundo nos dias de hoje. E certamente a gente encontra aos montes nas igrejas, por aí afora a gente esbarra um monte desse tipo de cristão. Então nós temos vários cristãos, nós vamos comentar aqui, baseado numa passagem bíblica, nós vamos comentar sobre 4 tipos de cristãos no dia de hoje aqui. Nós vamos ver cada um deles, como que eles agem e qual é o lado em especial positivo e negativo deles. A maioria deles vai ser negativo, porque só um ou dois que é melhor, mais positivo. Mas nós vamos ver isso, essas questões ali, como que eles são cristãos de verdade, eles seguem os ensinos de Cristo de verdade, porque isso que é, né, ser o verdadeiro cristão. Então nós temos as pessoas que estão mais próximos como discípulo de Jesus, estão mais próximos dele, dos ensinos dele, e as pessoas que acham que estão mais próximos, acham que eles estão ali seguindo, mas não estão nada, estão seguindo o que ele quer, na verdade. Então nós vamos pensar nisso. Então nós temos esses tipos de cristãos que nós vamos ver e vamos saber quais esses tipos que a gente mesmo, nós mesmos, nos enquadramos. Então a passagem é uma passagem baseada lá em 2 Reis 5, 1 a 27. Não vamos ler a passagem toda, vamos ler apenas alguns versículos, é muito longo. Então nós vamos ler, baseado nos tipos de cristãos, nós vamos fazer essa leitura. É uma passagem que já até falamos na outra live aqui, a mesma passagem, só que interessante, esse foco é completamente outro. É a passagem que falamos do Naamã, que ele se curou lá da lepra através de 7 mergulhos. Esse foi o tema da outra live que a gente fez, era sobre 7 mergulhos, o que seria os 7 mergulhos de Naamã. Só que hoje não é isso, tanto é que um dos tipos de cristão não é nem o próprio Naamã. Nós vamos ver isso e vamos ver as atitudes dos outros que envolviam ali o Naamã. Então o primeiro tipo de cristão, nós vamos citar aqui, diz assim: cristãos que não se envolvem com a obra de Deus. Parece meio incoerente, né? Como que um cristão não se envolve com a obra de Deus, se justamente a obra de Deus e todos os ensinamentos cristãos têm a ver com a obra de Deus. Então é meio estranho. Então na passagem de 2 Reis 5, 7, nós vamos perceber algumas coisas interessantes em relação a isso. Então, o rei de Israel,
naquela época, nesse versículo de 2 Reis 5:7, ele diz assim: tendo lido o rei de Israel a carta, uma carta que foi dada em relação à cura de Naamã, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Ele foi enviado para isso. Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Quer dizer, ele leu a carta e ele ainda achou que ainda tinha alguma coisa escondida ali. Não era propriamente aquele pedido, era uma outra coisa. Então, quer dizer, esse rei de Israel estava dizendo que aquela situação ali da cura do Naamã, que foi pedida a ele disse que ele achava que não era com ele. Ué, esse problema não é meu, sou eu Deus para curar? Eu que vou fazer? Quem sou eu para curar, para fazer alguma coisa? Então, cada um tem seu problema, cada um que cuide de si, porque eu não vou cuidar, porque eu não tenho nada a ver com isso. Essa era a postura do rei. Então, esse rei representa aqueles cristãos que não têm misericórdia dos que sofrem. Então, vê a pessoa do lado sofrendo, passando necessidade, passando fome, doente, precisando de um remédio, ele está nem aí. Ele pensa assim: ele que se vire, eu estou me virando com a minha vida, ele que se vire com a vida dele. É mais ou menos essa postura desse tipo de cristão. Então ele arruma uma desculpa, sempre arruma uma desculpa a não ajudar o próximo. Então, se alguém pergunta ele se você pode chegar junto, ajudar com algum alimento, alguma coisa para o outro, ele sempre vai arrumar um jeitinho e não vai ajudar. Ele não vai ajudar o próximo, porque ele tem essa característica de só pensar em si mesmo. Então, esses cristãos, ele não quer saber do problema alheio, problema do outro, quer saber do problema dele. Então, ele está deixando o outro passar e ele não ajuda. Então, com o rei de Israel, que a gente acabou de citar, sempre acham que tem uma desculpa, sempre acham que não é com ele, eu sou Deus para fazer isso, eu tenho que orar a Deus, porque ele que vai fazer, não eu. Então, cristãos, então, de nome, eles se dizem cristãos, mas na verdade, ele não segue de verdade o caminho de Jesus. Será que você, ou eu, nós somos desse tipo de cristão? Esse tipo de cristão? Então, esse é o primeiro tipo de cristão. Cristão que não se envolve com a obra do Senhor. Esse é o primeiro tipo de cristão. Agora vamos ao segundo tipo de cristão. Cristãos que só se envolvem, só servem a Deus e ao próximo em busca do proveito próprio. Então ele está querendo proveito próprio, aí ele serve a Deus. Então esse grupo de cristão é representado pelo servo de Eliseu. Então nessa história ali também de Reis, nós temos o servo de Eliseu, Geazi. Por quê? O que aconteceu? Após Naamã ser curado por Deus da lepra, ele foi curado ali, depois que o Naamã mandou, o Eliseu mandou o Naamã ir lá tomar aqueles 7 mergulhos, fazer os 7 mergulhos, que aí seria curado. Esse servo de Eliseu, Geazi, ele, apesar de Eliseu, que foi quem disse para ele fazer, para o Naamã fazer isso, né, fazer o mergulho para ser curado, o Eliseu não quis receber nada, não tinha nada em troca, mesmo que alguém queria pagar, ele falou: não, isso daí é uma dádiva de Deus, eu só estou servindo de instrumento. Mas esse Geazi, que é o servo de Eliseu, ele viu ali uma oportunidade de tirar um proveito próprio. Então, um proveito próprio e alguma vantagem da situação. Então, ele usou uma mentira dissimulada para se parecer espiritual, para se parecer verdadeiro cristão naquela época. Então, a passagem no versículo 22 de de 2 Reis 5 diz assim: ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais.
Então ele aproveitou a situação e disse que alguém tinha pedido alguma coisa, algum dinheiro, alguma ofertinha, para poder fazer aquela cura, ou depois da cura. Então, olha só, Eliseu, que foi o instrumento do Senhor, falou que não, ninguém ia pagar ele porque ele não tinha que receber. E o servo dele viu a oportunidade de ganhar alguma coisa com aquela história. Então ele representa, esse Giase, o servo de Eliseu, representa esse grupo de cristãos que só servem a Deus por interesse próprio. Se receberem algo que querem em troca, quer dizer, se o Senhor vai dar, se ele vai, alguém vai pagar o que ele está querendo, então ele vai lá e faz. Senão, ele não faz. Que estão na igreja apenas porque estão buscando vantagem pessoal. Então ele está ali querendo alguma vantagem pessoal, uma vantagem material, né? Muitas vezes procura a igreja apenas para materialmente falando, não procura para a cura espiritual, mas para a cura material, que é diferente, muito diferente. Aliás, a cura espiritual, se você tem, você pode depois conseguir até as outras, mas ao contrário é impossível. A pessoa não adianta ter toda material, o mundo material nas suas mãos, e depois você não tem saúde, você não tem vida espiritual, não adianta nada disso. Então esse grupo de pessoas, ele não está preocupado com o outro também, como o primeiro lá, não está preocupado, mas está preocupado com o si mesmo. Então o que ele quer? Então ele está querendo os seus próprios milagres, ele está querendo obter vantagem com alguma coisa. Então ele está querendo uma vantagem. Isso vem lembrar até a famosa lei do Gerson, né? Que fala que o brasileiro está sempre querendo levar vantagem em tudo, certo? Foi a propaganda que ele fazia alguns anos atrás. E acaba que pegou, né, como lei do Gerson, porque dizia que o brasileiro gosta desse tipo de coisa. Então, esse é um tipo dificilmente ajuda alguém que serve ao Senhor, a não ser que ele tenha oportunidade de receber algo em troca na igreja. Então, se ele sentir que está recebendo algo em troca, ele faz. Se não sentir, ele não faz. Você é esse tipo de cristão? Será? Esse cristão que gosta de servir, só serve a Deus em busca do seu interesse próprio. Será que você é desse tipo? Mais um tipo. Agora vamos ao terceiro tipo de cristão. Aquele cristão que não perde a oportunidade de cumprir a missão de Jesus, mesmo que seja fazendo o mínimo que pode. Esse grupo é representado para a menina israelita, sem nome, a Bíblia não menciona o nome dessa pessoa, como aliás vários personagens, que se você fosse contar aí uma história do teatro, de televisão, de novela, seria aquele papel bem assim secundário, assim, como se fosse quase um figurante, né? Um figurante, mas que vamos ver que a pessoa exerceu um papel importante. Então ela era uma escrava do povo assírio, ela estava servindo na casa de Naamã. E essa menina israelita, vendo que o seu senhor estava leproso, ela poderia até desejar sua morte, porque de repente ele não tratava ela bem, alguma coisa assim, o seu senhor. Mas o que ele fez? Ela não fez nada disso. A atitude dela foi outra. Ela, mesmo sendo escrava, ela teve misericórdia, ela sentiu dor do seu patrão, de quem ela trabalhava, do Naamã, pela dor que ele estava sentindo. E ela fez o que podia, algo mínimo, aparentemente mínimo, para fazer alguma coisa. Ela disse uma frase no momento ali, e ela que desencadeou, que levou a cura de Naamã depois, no final da história. No versículo de 2 Reis 5:12, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Está falando dessa escrava. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então, ela que deu a ideia, vamos dizer assim, de Naamã procurar Eliseu, que era o profeta que posteriormente curou entre aspas, foi Deus que curou, mas ele curou porque foi ele que deu a dica ali para o mergulho no rio, para depois ele ser curado.
Então essa menina representa um grupo de cristãos que estão envolvidos com a obra de Deus. E mesmo que às vezes tenha poucas possibilidades, esse grupo de pessoas tem pouca possibilidade para fazer alguma coisa na obra de Deus, que apareça mais, seja alguma coisa mais assim, secundária, segundo plano, que a pessoa, alguém não percebe, porque você olha para frente, por exemplo, a igreja funciona de um jeito e parece que só aquelas pessoas que estão lá na frente, ali, dirigindo alguma coisa, só elas estão fazendo tudo. E na verdade, existe para fazer agora, então, a gente um bom exemplo disso nessa época de live, né? Mas para um culto ser realizado, precisa de muita coisa. Para uma live ser realizado, que é isso, a transmissão precisa de talvez mais do que um culto simplesmente presencial, porque além daquelas pessoas que estão ali, precisa de pessoas para cuidar da parte técnica, para cuidar, para filmar ali, fazer tudo, preocupar com a iluminação, com o som, é muita coisa. Então há muita coisa que precisa ser feita para chegar a uma live, para chegar ao culto presencial. Então, devemos saber que a responsabilidade é de todos. Então, todos têm a responsabilidade. Alguns estão ali na frente, estão aparecendo. Outros não. Nem por isso, uns são melhores que os outros. Todos fazem parte da engrenagem, fazem parte do corpo de Cristo, cada um com a sua função, conforme diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, que fala sobre a comparação da igreja com o corpo. Então, assim precisamos saber. Então, nós precisamos, muitas dessas pessoas, elas agem dessa forma, de maneira secundária, não aparecendo, mas elas têm responsabilidade de abençoar outra pessoa. Ela serve a Deus mesmo longe dos olhos dos outros. Então as pessoas, mesmo que não estejam vendo, o desejo dela é servir ao Senhor. O coração dela está cheio com os ensinos do Senhor, com o amor do Senhor, e ela vai lá, a pessoa vai lá, faz o bem sem olhar a quem, como diz uma frase, né, famosa, um ditado, porque ele não se preocupa que os outros estarem olhando. Não é igual o político, estamos dentro dessa época, é bom comentar isso. Político que cumprimenta a pessoa, segura a criancinha, dá lá um alimento para uma pessoa que precisa nesse momento de política. E de 4 anos ele passa, não faz nada, então não faz absolutamente nada. Não é esse tipo de cristão, é o cristão que ajuda o outro sem que o outro perceba. Muitas vezes a gente percebe que tem gente, até nas nossas igrejas, pode reparar, às vezes a gente descobre, assim, depois com algum irmão, por exemplo, que ajuda um outro, e ele não está querendo que o outro saiba, não quer nem que o outro saiba. Então, o importante ali é que ele faça a obra do Senhor, que o Senhor deixou, que ele se sente bem no seu coração para fazer. Então, é uma pessoa que ele é sal e luz na vida, não só do mundo fora, mas às vezes de dentro da igreja, de dentro das pessoas que estão ali, e faz a diferença como cristão na vida dele para o outro, porque ele cumpre a missão do Evangelho aqui na terra, porque ele aprendeu isso com os ensinos de Cristo. Então ele faz tudo de forma positiva e ele age para a obra do Senhor e é sal, verdadeiramente sal e luz na vida do outro. Então você, esse tipo de cristão, melhorou, né? Dois primeiros tipos estava terrível ali, todo mundo egoísta, todo mundo quer saber de nada. Agora melhorou um pouco, que alguém está seguindo ali, conforme fala, a oportunidade de seguir a missão de Jesus, mesmo fazendo o mínimo. Agora o quarto tipo de cristão. O quarto tipo de cristão é o cristão que se coloca corajosamente na missão de restaurar vidas. Então ele coloca-se nessa posição. Esse grupo é representado pelo profeta Eliseu. Então o próprio profeta Eliseu, que nós citamos aqui, que ele mandou Naamã se mergulhar lá 7 vezes lá no rio para poder ser curado. Então o próprio rei, o próprio profeta Naamã, o profeta Eliseu, que curou Naamã, ele é essa pessoa que nós estamos falando, que é a pessoa que se coloca corajosamente na missão do Senhor nessa terra. Ao saber que o rei se desesperara com a carta que recebeu, que estava
estava como um louco, tirando seu corpo fora, porque o rei já estava, conforme falamos, né? O rei é o primeiro exemplo de cristão, tirou o corpo fora, a situação não era com ele. Então Eliseu assumiu a responsabilidade pela missão de Deus de restaurar a vida de Naamã, que estava ali precisando ser curado. Então esse é o exemplo ali de Naamã. Então ele assumiu o problema, puxou a responsabilidade para ele atraiu para si essa responsabilidade com o problemático Naamã, que era uma situação séria, que ele estava uma lepra, muitos anos, ele estava ali vivendo ali aquela situação. Então ele puxou e falou, vou resolver. Então ele orou ao Senhor e o Senhor falou o que ele devia fazer. Então no versículo de 2 Reis 5,8 diz assim, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Quer dizer, ele assumiu mesmo, quer dizer, eu sou um profeta de Deus, manda ele aqui que eu vou resolver, porque o Senhor vai me ajudar a resolver essa situação. Então ele fez isso, o profeta Eliseu fez isso. Então ele cumpriu a sua missão, Eliseu cumpriu a sua missão, que o Senhor deu a ele. Então, ele assumiu sua responsabilidade, não fugiu daquele problema, que o rei já tinha fugido, mas se ele fugisse também, ia sobrar para quem? Ia passar um para o outro, não ia sobrar para ninguém. Então ele resolveu abençoar, então, o profeta Eliseu abençoar o Naamã e deu a palavra de Deus a Naamã, mas não quis aparecer. Ele conversou com Naamã, mandou ele lá nadar, tomar lá os mergulhos, 7 mergulhos para ser curado, mas depois ele se afastou, ele não quis aparecer, fui eu que fiz, não, porque ele estava ali em nome do Senhor, ele não estava ali. Então ele queria que a glória daquela cura fosse de Deus e não dele, por isso ele se afastou, porque todo mundo ia falar, foi o profeta Eliseu que mandou, foi ele que curou. Não, ele não quis isso, ele quis que o Senhor fosse glorificado nesse momento, por isso ele se afastou para que o Senhor aparecesse. Então ela não aceitou pagamento de Naamã, que ele ficou muito grato com a situação e quis pagar quanto ele pedisse por aquilo ali. Por quê? Porque aquele milagre não veio dele, veio do Senhor. Então ele não pensava em bens materiais, em dinheiro, e por isso ele entregou tudo nas mãos do Senhor, e o Senhor falou através do profeta, e ele não exigiu nada em troca ali depois que ele foi curado, mesmo tendo uma grande mudança na vida de Naamã, né? Teve uma grande mudança, ele não estava doente, com um problema sério, agora estava curado, mesmo assim não recebeu nada pela cura, porque a cura do Senhor é dom do Senhor. O Senhor vem e a dádiva dele que vem e cura se ele assim achar melhor. Então não vamos pagar por uma cura do Senhor. Não precisa pagar nada, porque o Senhor, o dom vem de Deus, e isso que ele achava. Eliseu representa então um grupo de cristãos cada vez mais escasso hoje em dia. É aquele que não tem medo de atrair para si os problemáticos, que sabe que o Deus poderoso age e transforma. Por isso, ele trabalha como um verdadeiro cooperador do Senhor, aquele servo mesmo, que cumpre a missão do Senhor e não tem medo ali de abraçar mendigos, abraçar drogados, abraçar pessoas que estão precisando do Senhor. E muitas vezes a transformação, conforme a gente teve um dia desse da Cristolândia, ele contando uma parte, sabemos que às vezes a pessoa que está drogada, alcoolizada, com problema aí de saúde, muitas vezes a mudança do Senhor, nós precisamos pregar o Senhor, a mudança que o Senhor faz em nossas vidas, mas às vezes nós precisamos agir também fisicamente. Não adianta só achar que a pessoa vai vir para a igreja e vai melhorar. Não, às vezes ele precisa de às vezes a pessoa está com fome, às vezes a pessoa precisa de se livrar daquele vício, precisa de um carinho, precisa de um momento ali antes até de uma pregação. Então, isso às vezes é secundário, mas isso faz parte do Evangelho do Senhor. Então, aquele que busca glorificar a Deus, Eliseu representa um grupo de pessoas que quis glorificar a Deus pela realização da obra e não buscou o proveito próprio.
Então ele não quis dinheiro para ele, ele não quis nada, não quis assumir, fui eu que curei. Não, não foi ele. Foi o Senhor através dele. Então ele se colocou nas mãos do Senhor. Então será que esse tipo de cristão que você é? Então esse é o último, aí o quarto e último tipo. Então nós temos, relembrando aqui, nós temos o primeiro cristão, pessoa que não se envolve com a obra do Senhor. Ele não quer se envolver porque o problema de cada um é de cada um. Então esse é o primeiro tipo de cristão. O segundo tipo de cristão é aquele que serve ao Senhor e busca o proveito próprio. Então só faz as coisas se tiver um proveito próprio, senão ele não faz. Então esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é o cristão que não perde oportunidade de cumprir a missão de Jesus, mesmo que eles façam o mínimo. Quer dizer, ele não se preocupa em fazer obras grandiosas, ele faz o mínimo, porque isso aí está no coração dele e isso satisfaz, porque ele deve obediência, vamos dizer assim, ao Senhor e não ao próximo ou ao outro homem. E o quarto e último, que é representado por Eliseu, cristão que se coloca corajosamente na missão de restaurar vidas. Então, esses quatro tipos de cristão, qual você tem sido? Reflita sobre isso e caso você imagine que existe alguma atitude na sua vida, desses dois primeiros, que não é assim uma atitude lá muito boa, às vezes não é culpa da pessoa, a pessoa tem aquilo dentro dela, peça ao Senhor que você seja transformado para os outros dois tipos de cristãos, que é aquele que faz a obra sem se preocupar em aparecer a todo momento, e o outro que se coloca, se joga na obra do Senhor e quer fazer tudo para a obra do Senhor corajosamente, porque não tem medo, que o Senhor é contigo. Então, coloque-se nas mãos do Senhor, e esses são os tipos de cristãos que nós temos e nós precisamos refletir mesmo, para saber como nós estamos lidando e como nós estamos desenvolvendo, mostrando o Evangelho do Senhor na vida das pessoas que nos cercam, porque não adianta sermos cristãos de nome, de palavra, e não ser cristão de atitudes. Nós precisamos ter atitudes em nossas vidas a cada momento, porque os outros estão olhando para a gente e essas pessoas precisam olhar Cristo em nossas vidas em todos os momentos. Por isso, reflita e seja um cristão, verdadeiramente cristão, com esse nome, no melhor sentido da palavra, que é quem o Senhor se orgulha de ter salvo para poder servir ao reino dele. Então essa é a reflexão. Nós vamos agora, daqui a pouco, aliás, você vai colocando aí seu pedido de oração, vai colocando o comentário, nos comentários, motivo de gratidão ao Senhor. Nós estaremos orando daqui a pouco, vamos juntar aí o seu motivo de gratidão com o aniversário da Terça da Oração. Nós temos 27 anos da Terça da Oração. Vamos lembrar no final, nessa oração de gratidão, vamos lembrar dos aniversariantes. Hoje nós temos aniversariantes também. Nós vamos fazer isso tudo após esse próximo louvor que nós vamos ouvir e vamos cantar juntos aí, né? Algo importante em nossas vidas. Melhorar um pouquinho. Cheio.
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, darei descanso às vossas almas. Ele é fiel. Acima de todas as coisas, eu sei que meu Deus é fiel. Saia daqui hoje, sabendo de uma coisa certa no seu coração. Uma coisa só. Se você sair assim, já ganhou a noite, nós já ganhamos a nossa noite. Única certeza. Deus é fiel. Deus é fiel em nossas vidas. Por isso a gente entrega nas mãos do Senhor os nossos problemas e Ele cuida de nós. Então, quem sabe disso, quem se desespera com a situação, não entrega nas mãos do Senhor, não sabe a diferença que faz você ser cristão, confiar no Senhor, entregar tudo a Ele, porque você tem uma paz muito maior na sua vida do que outros, né, que se desesperam com a situação. Então nós vamos entregar nas mãos do Senhor, você vai colocando, vamos agradecer nas mãos do Senhor ali pelos momentos que o Senhor tem guardado e tem abençoado as nossas vidas. Nós vamos interceder, nós vamos pedir, nós vamos agradecer ao Senhor por todos os momentos que Ele nos abençoa e Ele nos guarda a cada momento. Nós vamos agradecer também para os aniversariantes, nós temos alguns aniversariantes hoje, e conforme eu falei no início, já que estamos comemorando o aniversário, terça adoração, esse mês todo, essas 4 semanas, né, 4 terças-feiras, nós vamos agradecer. Então, a cada semana, nós vamos agradecer ao Senhor pela vida da própria terça adoração, pelos 27 anos nesse ano agora. Então, nós vamos iniciar essa oração com um momento de gratidão ao Senhor, agradecendo pela terça e pelos aniversariantes, e em seguida nós estaremos intercedendo pelos pedidos que os irmãos colocaram aqui. Vamos orar então? Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez, mais uma live, mais uma semana, que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado a cada momento. Nessa hora, gostaríamos de agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas ao longo de tanto tempo, ao longo da semana, tanto tempo, porque estamos lembrando hoje, esse mês, a Terça Adoração comemora 27 anos. Esse ano um pouco diferente, com live em vez de presencial, mas o Senhor tem abençoado ao longo de tanto tempo. São muitas experiências que tivemos de pessoas que puderam compartilhar pedidos de oração, momentos de gratidão, e o Senhor respondeu. A gente sabe, a gente viu isso acontecer. E também agradecer pelas palavras, tantas palavras abençoadas que o Senhor tem dado ao longo de tanto tempo em cada terça adoração. E nesse momento gostaríamos de agradecer também pela vida dos nossos aniversariantes dessa semana. Hoje nós temos o aniversário da irmã Maria Santoro, esposa do Rafael. Abençoe sua vida, Senhor Deus, derrame as tuas bênçãos sobre ela no dia de hoje. Abençoe também o Maurício Pinheiro, filho da irmã Merinda, comemora mais um ano de vida hoje. Somos gratos, Senhor Deus, pela sua vida, aquele filho, Senhor Deus, tão abençoado, que abençoa tanto a vida da sua mãe. O Senhor tem abençoado a sua vida porque ele honra a tua mãe nessa terra. Fique com a vida dele, fique com a vida da irmã Merinda também, Senhor Deus. Abençoe a vida de todos, Senhor Deus, mais os aniversariantes. Nós temos também no dia 8, na quinta-feira, a irmã Antônia. A irmã Antônia comemora mais um ano de vida, e depois os irmãos Ézer e Vera comemoram 43 anos de casados.
e o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado esse casal, tem abençoado a irmã Antônia. O Senhor derrame as tuas bênçãos sobre essas vidas, para que o Senhor Deus, faça a tua vontade na vida de cada uma delas, Senhor Deus. Abençoe e guarde todas essas vidas, em gratidão estamos nesse momento. E também pedimos, Senhor Deus, intercedemos, porque os irmãos às vezes ficam aflitos, ficam preocupados com as situações, mas por isso nós entregamos que o Senhor é fiel e no meio dos muitos problemas, o Senhor é fiel com as nossas vidas a cada momento. Por isso entregamos cada pedido que foi colocado. A irmã Dilceia pede oração por toda a sua família. O Senhor tenha abençoado, Senhor Deus, a sua família. Abençoe também a vida do Everaldo, seu esposo, que está com problema de saúde. O Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, e guardando a sua vida para que ele seja curado daquela enfermidade. Abençoe também a irmã Lúcia Andrade, que pede oração para a sua família e por ela mesma, porque hoje ela está passando mal com sinusite, Senhor Deus. O Senhor esteja abençoando a irmã Lúcia, esteja livrando, Senhor Deus, cuidando e curando, Senhor Deus, aquele problema tão sério que eu mesmo tive semana passada. Sinusite é horrível, Deus, esteja abençoando e guardando e curando a irmã Lúcia. Abençoe também, continuar orando para Leandra, cunhada da Janaína Lopes, esteja abençoando e guardando a vida de todos ali, Senhor Deus. Abençoe a vida de todas os nossos familiares também que estão precisando, dos nossos tios, Elis e Jairo, que estão recuperando de um AVC que ambos tiveram. Esteja abençoando ali a sessão de fisioterapia que estão fazendo, fonoaudiologia que estão fazendo, estão recuperando. Esteja abençoando e guardando suas vidas. Abençoe também a vida, Senhor Deus, da Marlete, que é tia da Cristina, que pede oração, Senhor Deus, também sua filha Luísa. Esteja abençoando e guardando a vida deles, Senhor Deus. Abençoe a vida de todos, Senhor, pedimos a vida de cada um que o Senhor tenha abençoado e guardado. Abençoe também, Senhor Deus, estou grato, Senhor Deus, nesse momento, para a minha vida, Senhor Deus. O Senhor sabe que na semana passada estávamos aqui intercedendo, eu estive com problema de sinusite na semana passada, juntamente com a infecção no nariz que está cicatrizando agora. Ontem eu fui na doutora, ela disse que está em processo de cicatrização. Então, o Senhor esteja abençoando e guardando, e eu agradeço por essa cura que o Senhor tem dado à minha vida, Senhor. O Senhor esteja abençoando também outros problemas de saúde que eu tenho, as taxas altas que eu tenho, precisando de livrar disso, mas o Senhor esteja curando e abençoando, colocando nas mãos dos médicos para que eles resolvam tudo segundo a tua vontade. Fique conosco, abençoe a vida de todos nós aqui, abençoe a vida da Cristina também, que está aqui comigo, aqui colaborando, também abençoe sua vida, sua saúde, todos os momentos da sua vida, abençoe a vida de cada irmão que está assistindo, participando nessa hora, que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre cada lar. Nesse momento é o que te pedimos e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos, nesse momento, quase encerrando, vamos passar para os avisos, né? Amanhã você coloca lá, Café com o Pastor, 10 horas da manhã, pode assistir o Café com o Pastor às 10 horas pelo Facebook da igreja. Você pode participar, colocar o seu pedido também e gratidão amanhã. Na quinta-feira nós temos um momento de culto, de oração e palavra, e o tema é hashtag Fique em Deus e na Palavra. E na Palavra, que é o tema de quinta, é um pouquinho diferente. Então nós temos ali na Palavra e oração, acho que também tem, que é os objetivos da quinta. Então nós temos ali a continuidade do estudo da quinta-feira, agora com o pastor Leandro, 19h30, pelo canal do YouTube da igreja. E no próximo sábado você já pode acessar a aula. Então, a aula da EBD dessa semana agora, nós temos a cada semana um personagem bíblico, é um exemplo, usa o personagem bíblico como exemplo. Ali na semana passada mesmo nós tivemos Abraão como primeiro exemplo, ele foi logo a abertura. O próximo agora eu não lembro agora, mas de qualquer forma os irmãos vão ver a aula a partir de 10 horas da manhã pelo YouTube da igreja, o canal, e pelo Facebook, ali a aula do próximo domingo. E no domingo agora, de manhã cedo, às 10h10, nós teremos uma atividade especial para as crianças, porque no dia 12 é o dia das crianças. Então nós teremos no domingo, dia 11, essa atividade especial na parte da manhã da igreja. Então você pode levar a criança na igreja, algumas crianças que possam ir, vá. Se você não puder, reúna as crianças e assista a live
que nós teremos, porque vai ser algo muito importante. As crianças vão assistir uma atividade voltada especialmente para elas. Isso de manhã. E à noite nós temos o culto vespertino, 19 horas, e o tema continua aquele, hashtag Fique em Deus, que é a série de mensagens iniciada no último domingo. Então nós temos ali todos esses motivos de oração, motivos de gratidão que nós temos, já fizemos aqui hoje, e gostaríamos de convidar a todos, e como falamos aqui, na terça da oração comemora esse mês, 27 anos. Então iniciamos hoje com a terça, outubro da oração, 27 anos, né, da terça da oração. Iniciamos hoje uma terça confiança, e falamos sobre que tipo de cristão você é. Na semana que vem nós vamos ter uma terça edificação, e o tema da semana que vem diz assim, ligados em Deus. Então, ligados em Deus. Nós precisamos estar ligados em Deus, ou será que a gente pode se desligar um pouquinho que não tem problema? É igual a tomada, ou seja, algum dia já está cheio, está com a capacidade máxima de carga de energia, ou você pode largar o Senhor nos momentos. É isso que nós vamos falar na próxima semana, dia 13, às 19h30, aqui pelo Facebook da nossa igreja. Então você fique com esses avisos aí, participe de toda semana as atividades que nós temos na igreja, tanto pelo Facebook quanto no YouTube. Você pode assistir os vídeos, se você perdeu algum, ou você gostaria de rever alguma coisa, você pode assistir depois de novo. Nós temos nas duas, no Facebook, por exemplo, nós temos as fotos do domingo passado, foto da ceia que foi realizada, então nós temos várias fotos, então você participe ali, curta as fotos, assista ali, comente, que você estará envolvendo, participando um pouco ali da página da nossa igreja no Face, no YouTube, no Instagram. Então participe das nossas redes sociais. Vamos orar nesse momento, encerrando, e que o Senhor abençoe a sua semana, durante toda essa semana. Estamos no início ainda, né? Hoje é o segundo dia, hein? Nós estamos ali bastante dias nessa semana. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus, abençoe cada um que aqui participou, abençoe nossas vidas, que possamos, Senhor Deus, inspirados na palavra de hoje, estarmos, Senhor Deus, melhorando a cada dia nossa vida cristã, que nossa vida cristã possa ser abençoada, possamos crescer na vida cristã cada dia mais, através do teu ensino, através da tua força, através da tua vontade em nossas vidas. Fique conosco, abençoe a vida de todos nós aqui, durante toda essa semana, abençoe o lar de cada um, abençoe o pedido de cada um que foi feito aqui, outros mais que não foram feitos, porque às vezes o Senhor conhece o coração de cada um e sabe como que é o que cada um está no coração, e também abençoe todas as outras lives que teremos durante essa semana. Fique conosco, nos abençoe, nos guarde, é que te pedimos e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.